Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai dar início à nossa correção, que foi feita da atividade da página 94, onde a gente vai falar sobre os sinais de pontuação. Aqui na página 94 tem um texto falando sobre a literatura do cordel e como ela virou uma parte da nossa cultura chamada cultura imaterial. É um patrimônio da nossa cultura que, embora não seja como alguns patrimônios físicos que a gente sustente através da manutenção, do cuidado, o cordel, ele é uma parte da nossa cultura que tem que ser mantido vivo através dos costumes, né? Então, vocês leram todo esse texto, e esse texto aqui vem falando tudo sobre a questão da cultura do cordel, principalmente nossa cultura nordestina. Agora a gente teve aqui o glossário por ter algumas palavras, né, que poderiam se referência a coisas mais históricas, a palavras históricas que talvez vocês não tenham conhecimento. Bom, na nossa primeira questão ele fala assim: releia a linha fina de notícias. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia são os principais celeiros de produção e consumo da arte. Agora lê a definição do que é a palavra celeiro. Ela tem a definição de construção rural, onde armazena cereais, forragem, palha, depósito de profissões, mantimentos, tulha, por extensão de sentido ou região, país grande, por metáfora, fonte abundante de qualquer coisa. Ela pode ser trabalhada como uma figura de linguagem que a gente já ouviu falar da metáfora, ou seja, ela compara como se fosse fruto ou fonte de alguma coisa. Dentro desses 4 significados, qual foi que foi atribuído aqui como o celeiro? No caso, a letra A que faz essa pergunta vai ser a opção 4, né, gente? A acepção 4, que é a fonte da onde que sai o cordel, é da região Nordeste, né? Letra B, que ideia o jornalista quis transmitir ao empregar a palavra celeiro? O que vocês imaginaram quando ele colocou celeiro? Ele poderia colocar a fonte abundante, ou da onde se sugere, originada, mas por que ele utilizou a palavra celeiro? Bom, a ideia de que os estados citados à produção e consumo de arte são intensos, sendo considerados os principais do Brasil nesses aspectos, ou seja, ele quis dar bastante intensidade, por isso que ele fez esse destacamento com essa palavra celeiro, tá certo? Agora, passando para questão número 2, tem um pequeno texto aqui, e esse texto fala sobre a importância sobre a questão da cultura imaterial, do patrimônio cultural imaterial, né? E aqui ele pergunta: considera as informações acima, dê a sua opinião sobre o reconhecimento da literatura do cordel como patrimônio cultural brasileiro. Bom, essa daqui é a resposta pessoal, mas a gente poderia trabalhar em torno disso sobre uma questão literária e uma expressão de vivência. Como assim, tia? Porque o cordel, ele é trabalhado dentro do Nordeste como uma contação de história, falando sobre a questão da vida, muitas vezes trabalhado também como música, como a gente conhecia Luiz Gonzaga e tantos outros repentistas e pessoas que viveram viveram no Nordeste ou viveram parentes do Nordeste que sabem da história, das dificuldades e fazem essa história acontecer através do cordel. Então, ela é uma grande literatura que trabalha a cultura, a vivência, traz música, reflete os valores dentro de uma sociedade. Então, assim, realmente é de uma grande importância a gente manter esse costume, né, que é tão forte e também origina de muitas histórias do modo de viver do nordestino, né? E a gente tem hoje um grande cordelista moderno, digamos assim, né? Braulio Beza, que ele faz nos programas, que é bem interessante a gente entender que a nossa cultura precisa estar viva, né? Não é coisa do passado. Terceira questão.
Vamos observar agora na questão da pontuação. Gênero literário, veículo de comunicação, ofício e meio de sobrevivência para inúmeras pessoas. A literatura do cordel foi reconhecida pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Qual a função da vírgula nesse texto negrito? Olha, a vírgula foi colocada depois do gênero literário, veículo de comunicação. Por que ela foi colocando? Bom, a resposta correta é separar os itens e numeração de uma listagem. A gente já trabalhou no ano passado sobre a função da vírgula, lá no 7º ano, mas vamos retornar com uma revisão. Porque quando é que a gente usa vírgula? Uma das funções da vírgula é quando eu preciso fazer uma listagem, ou seja, uma lista de várias coisas ou enumerar. Fui ao supermercado, comprei macarrão, arroz, feijão. Se eu escrever isso, para cada produto eu deveria colocar uma vírgula, porque ele está fazendo a numeração ou uma listagem, tá certo? Letra B, identifique e copie da notícia ou do texto que a vírgula tem a mesma função que apontou na questão anterior. Então, vamos lá, ó. Poetas, declamadores, editores, ilustradores, desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores e folheteiros, como são conhecidos vendedores de livros, já podem comemorar, aí aqui de novo, ó, fecha aspas, pronto. Outro trecho, o cordel tem uma rica poética de seus versos, pode vir em quadra, sextilha, septilha, oitava, quadrão, décimo, martelo, galope, à beira-mar, redolia ou carretilha. Então, vocês viram que é durante esses dois trechos que acontecem a enumeração ou a listagem também, né? Vamos lá para a quarta questão. No segundo parágrafo da notícia, que sinal de pontuação foi empregado para destacar um anúncio do AIPAM ou AIFAM sobre o reconhecimento da literatura do cordel patrimônio cultural material imaterial? Então, vamos lá. Como foi utilizado? Vamos ver aqui. A importância de manifestação, saberes, vamos procurar aqui. Ele está falando do trecho do segundo parágrafo da notícia. Então, aqui é nesse texto, né? Poetas e declamadores aqui estão utilizando o quê? As aspas, né? Então, ele utilizou para fazer o destacamento o uso das aspas. Então, a gente vê que as aspas, elas também são utilizadas quando precisa se destacar diante de uma escrita do texto. Releia o trecho a seguir. Vou falando aqui sobre o cordel. Quantos períodos compõe esse trecho? 2 períodos. Vocês se lembram que são períodos? Períodos é frases que contêm pelo menos uma única oração ou duas. Que é oração? Oração é uma frase que contém verbo. E período é uma frase que contém uma ou mais duas orações, tá certo? Então, vamos olhar aqui. 2 períodos. Ela tem 2 períodos. E como é que ela foi possível ser identificada? Gente, quando é que termina uma frase? Quando eu coloco ponto final, né? Deixa eu destacar aqui. Quando eu coloco o ponto final. Então, o período também é dividido quando eu coloco o ponto final. No caso, vocês vão colocar que é através pela quantidade de pontos finais, tá certo? Bom, leia o quadro a seguir algumas funções da pontuação. Para que serve o ponto final? Empregar para encerrar um período e nas abreviaturas, tá certo? Ponto e vírgula. Para que serve esse sinalzinho aqui, ponto e vírgula? Separar orações em um período longo em que já estão vírgulas. Ou seja, você não ainda está preparado para dar ponto final no texto, porque você não vai mudar de assunto.
Mas também vírgula você já não pode colocar porque você quer dar uma pausa maior do que uma vírgula, mas não tanto mudando de assunto. Você vai colocar ponto e vírgula. Separar os itens enunciados, leis, decretos, consideramos regulamentos. Quando a gente fala sobre a vírgula na listagem, a gente quer falar dentro do texto. Mas quando você percebe que em alguns momentos existe também o ponto e vírgula quando você lista dessa forma. Vamos supor que esse texto tivesse 2 pontos aqui e eu começasse a listar as quantidades de atividades que vocês deveriam fazer na semana. Exemplo, atividade para a semana tal. Aí eu botava 2 pontos. Para cada finalização aqui, eu não colocaria um ponto, eu colocaria um ponto e vírgula, porque eu estaria dentro do mesmo assunto, apenas colocando pausas maiores do que uma vírgula que só é colocada dentro de um texto, tá certo? Então, assim, vamos lá para a vírgula. Separar elementos de enumeração, separar vocativos e apostos, separar orações intercaladas. Vocativos e apostos a gente vai aprender mais um pouquinho mais na frente, tá certo? Separar adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais a gente já sabe, né? São, na verdade, advérbios, né? Adjuntos adverbiais é a função sintática dos advérbios, no início ou no meio da frase. Indica elipse do verbo, isto é, supressão do verbo subentendido, aquele verbo que fica subentendido dentro da frase. Separar as expressões explicativas. Quando você vai explicar algo, você coloca a vírgula. Exemplo, caminhei devagar, vírgula, porque estava cansada devido ao caminho ser longo, vírgula, mas consegui chegar na hora correta. Entre a expressão de falar caminhei devagar porque estava cansada, esse porque estava cansada é colocado 2 vírgulas. Por quê, tia? Porque ali está explicando o porquê que eu estava cansada. Então, isso é uma expressão explicativa. Nas datas, separa o nome do lugar. Mocambo, vírgula, 6 de julho, né? E quando é que eu utilizo aspas? Destaca a palavra ou expressões, palavras estrangeiras ou gírias, artigos de jornais ou revistas, antes e depois citações, indicam falas de personagem, né? Em substituição ao travessão no discurso direto. Discurso direto, vocês se lembram que é aquele que é quando eu coloco diretamente a fala do personagem. Então, aqui falando um pouquinho sobre as nossas pontuações, a gente vai agora para a questão número 6, né? Vamos lá. Escreva o nome de cada sinal da pontuação destacada e explique a função no trecho a seguir. No Brasil, o cordel surgiu na metade do século XIX, né? Expandiu-se a Bahia ao Pará antes de alcançar outros estados. A vírgula, separar adjuntos adverbiais, tio, que é adjuntos adverbiais? É advérbio. É só a função sintática chamando ele de adjuntos adverbiais, mas são os advérbios, né? Os folhetos vendidos na feira tornaram-se principal fonte de investimento e informação para a população. Vírgula, separar expressões explicativas. Olha aqui, ó. Os folhetos vendidos na feira tornaram-se principal fonte de investimento e informação para a população. Possivelmente deveria ter outra vírgula aqui na frente, né? Letra C. Poetas, declamadores e editores, aspas, antes e depois de uma citação. Gente, sempre isso aqui é muito importante, viu? Assinalar trecho citado por terceiros, anunciou o órgão da reunião, tá vendo? Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de pequena parte da terra, vírgula, separar aposto. A gente vai entender mais um pouquinho na frente sobre a questão do aposto, tá certo? Vamos lá, releia os versos que vocês leram, agora a gente vai para a resposta. Para as questões. Com que intenção as reticências foram empregadas no segundo verso? Aqui as reticências, os 3 pontinhos. Vamos lá. Foram empregadas para indicar a interrupção do pensamento poético.
dando a entender que ele estava pensando ou buscando na memória de verso ou estava escrevendo, ou seja, estava tendo continuidade, mas ele estava dando uma pausa maior, né? Com que intenção os dois pontos foram empregados? Aqui, ó, bem aqui, os dois pontos. Foram empregados para indicar o começo da história que ele ia narrar. Tá vendo? Isso aqui era só a introdução e a história que ele ia narrar. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre os dois pontos. Empregados antes de enumerações. Lembra que eu falei aqui que se eu tivesse colocado aqui, eu botava dois pontos. Aí, depois dos dois pontos, sempre quem acompanha ele é o ponto e vírgula, viu? Exemplificações, citações, ponto interrogações, uma pergunta direta, ponto de exclamação, espanto, admiração, travessão implicado para indicar discurso direto. O travessão pode, às vezes, substituir a vírgula ou parêntese, mas a gente é mais utilizando no discurso, viu? Aí tem as reticências, indica interrupção de pensamento, dúvida, hesitação, sugestão, parênteses, indica palavras e expressões de explicação ou comentário. Aquilo que você quer colocar entre parênteses, para que você compreenda mais a questão do que está sendo escrito ali, tá certo? A gente encontra isso em alguns textos. Então, assim, gente, nessa questão, a gente entendeu um pouco mais sobre a pontuação. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, converse comigo no privado sobre alguma dúvida, tá certo?